Como que a gente lida, portanto, com essa coisa que a gente chama de progresso das ciências, quando a gente pega uma perspectiva nietzschiana? E eu acho que principalmente também como a gente lida com esse progresso das ciências e como que a gente lida com, talvez, com a experiência do mundo, né? Quando passa a receber uma crítica, algo tão central. Legal, Vinícius. Eu fiquei muito com essa frase aqui, esse poema que o Delongas colocou do Fernando Pessoa, que eu acho belíssimo, né? E que eu acho que nos diz muito disso, né? Se vocês têm a verdade, guardem. Vocês... E, de certo modo, Nietzsche, eu acho que ele vai fazer uma crítica na base, nos fundamentos de nossa sociedade, quer dizer, o que sustenta todo o edifício, né, da ciência, da moral, da religião, né? Ou seja, o Nietzsche não é um autor de, assim como Foucault, né, não é um autor de leitura fácil, porque é uma leitura que mexe com a gente. É uma leitura que a gente não consegue ler e se sentir distante daquilo, aquilo aproxima. E aquilo questiona o que fundamenta a nossa orientação no mundo, né? Se eu preciso de um médico, vou lá procurar, né? Se eu estou com um problema de saúde, vou procurar um médico. Se eu estou deprimido, vou procurar um psicólogo. Quer dizer, a gente sente uma confiança em todos esses saberes. E o Nietzsche e Foucault Sim. vão colocar em questão essa confiança que a gente tem. Porque vão colocar em questão, sobretudo, as bases que fundamentam esses saberes. Então, quando Nietzsche questiona a base desse saber, ele não questiona com o intuito de destruir esse saber e construir outro saber no lugar. Ele questiona no sentido de falar a partir de onde a gente tirou que isso é o verdadeiro, que isso é o correto, que isso é o adequado. E ele vai perceber que essa avaliação que foi feita, ela não é da sabedoria, ela não é da consciência, ela não é da razão, mas ela é do corpo. Isso muda toda a perspectiva. Até um grande problema dele de fazer essa análise é a partir de onde eu vou fazer essa análise. Porque se eu vou criticar a razão pela razão, não vai ter sentido. Então ele critica a razão, a moral, por uma perspectiva que ele vai chamar de extramoral, fora da razão, né? Que é a partir dos impulsos, que nem você comentou no começo, a partir do corpo, das forças, dos impulsos, se eles tendem a um aumento ou se eles tendem a uma conservação. As forças que ampliam, que aumentam, são as fortes, as características da vontade de potência que aumenta. A vontade que quer conservar e controlar é uma vontade fraca, porque ela não cria, né? E nessa perspectiva, se a gente for olhar para as ciências como a gente tem hoje, nessa ideia de progresso científico, né? Parece uma piada para o Nietzsche. Acredito que para o Foucault também, você me corrige se eu falar besteira, mas parece uma piada essa ideia de progresso científico, porque a cada momento vão aparecer outros interesses em jogo que vão direcionar os saberes, as ciências, para esse caminho. E as ciências acabam sempre dizendo, somos neutras, a neutralidade é o que nos mantém. Na verdade, a ciência não tem nenhum interesse político, social, econômico, quer dizer, isso é tudo balela, porque a ciência está sempre permeada por interesses políticos, sociais, econômicos, interesses específicos, só que isso não é declarado, né? A gente não tem isso escancarado. Olha, somos psicólogos e queremos ajustar os alunos para eles ficar mais quietos na sala de aula. Ou eu sou psiquiatra, mas eu adoro dar um medicamento para ninguém se rebelar, para o trabalhador ficar lá quietinho e não fazer greve. Ninguém fala isso, né? A gente faz o inverso. A gente fala que o problema é o aluno que não está indo na sala de aula. O problema é o trabalhador que faltou no serviço, né? O que é o corpo vira o problema, né, que é o que o Nietzsche faz a grande crítica. Por isso que ele inverte a lógica, traz para o corpo, e com isso qualquer ideia de progresso científico não teria nenhum sentido, porque a ciência não é de uma linearidade. Ela não é, na genealogia, ela é de rompimentos, de dissoluções, de lutas, de embates e principalmente de jogos de interesse. São esses jogos de interesse que também pautam o desenvolvimento científico. Quer dizer, o que a ciência vai pesquisar hoje? Por que a gente tem tanta preocupação em pesquisar as emoções, como que funciona a mente, as emoções? Para quê? A gente tem uma série de treinamentos para funcionários dissidentes que estão desatualizados, né, para poder voltar a fazer o trabalho. Quer dizer, tem todo um procedimento
científico, né, neutro, né, diz-se neutro, né, que parece que é um progresso da ciência. Ah, então vou fazer um treinamento, vou me atualizar e vou voltar para o mercado de trabalho disponível, né? Quer dizer, tudo não é um progresso, é um jogo de interesses. Pode parecer para a gente um progresso. E toda a criação da história da ciência, todos os livros de história, faz a gente ter essa ideia, que nem você falou do sufrágio, né? Faz a gente ter a ideia de que, nossa, hoje a gente entende muito mais da loucura do que antes, né? E se a gente for ver no Foucault, hoje a gente cria novos entendimentos sobre a loucura. A gente estabelece entendimentos com interesses específicos. Então, a ideia de progresso científico é uma ideia que é totalmente contrária à ideia da pesquisa genealógica, né?